Salve tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Film Look Creator. Essa nova ferramenta que está disponível para a gente agora no novo DaVinci 19. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo onde eu mostro e falo um pouquinho das novidades do DaVinci 19, corre aqui no canal, eu já fiz um vídeo mostrando quais são as novas ferramentas que tem disponível no DaVinci 19, porém eu vou fazer mais uma nova versão desse vídeo, porque aquele vídeo quando eu fiz tinha acabado de lançar o DaVinci Resolve 19 Beta e agora a gente já tem o DaVinci 19 na versão completa. E nesse período eu pude testar algumas ferramentas, ver quais são as melhores, quais eu vou usar em todos os meus projetos e com certeza o Film Look Creator, para mim que gosta muito de colorização, é a ferramenta mais legal desse novo DaVinci. Mas antes da gente começar, quero falar aqui rapidamente sobre o meu Close Friends, o meu CF. Já tem alguns meses aí, uns 2, 3 meses que eu lancei o meu Close Friends. Inclusive quando eu fiz o lançamento eu deixei aqui em algum dos vídeos que eu postei no YouTube, tem lá falando sobre o CF. E eu quero deixar aqui um convite para você que quer aprender mais sobre o DaVinci Resolve. O meu Close Friends ele custa apenas R$ 34,90 por mês, você pode assinar e encerrar a assinatura quando quiser, porém eu estou lá todos os dias fazendo lives no Discord, atendendo o pessoal como se fosse uma mentoria mesmo. E esse inclusive é um dos motivos de eu estar há algum tempo sem postar conteúdo aqui no YouTube, porque agora eu dedico todo o tempo livre que eu tenho, quando eu não estou trabalhando, eu estou com o pessoal do CF, lá no Discord, fazendo lives, editando, ajudando o pessoal nos seus projetos, enfim. É um ambiente de aprendizado da DaVinci Resolve, onde a gente tem um contato diário e eu posso te ajudar, tirando suas dúvidas que forem surgindo ao longo da sua caminhada de aprendizado. Feito aqui então um convite para vocês que querem aprender um pouco mais sobre o DaVinci, bora pro vídeo, bora falar então sobre o Film Look Creator. Então bora lá, tropa, bora começar. Separei aqui diversos materiais para a gente poder usar nessas aulas e para a gente usar o Film Look Creator, eu vou pegar aqui um arquivo de Sony FX30, um de Blackmagic e um de GH5. Vamos ver nos três, separei aqui o material de um clipe que eu fiz recentemente e vou usar algumas imagens que a gente usou no clipe para a gente poder ver a aplicação do Film Look Creator. Com nossas imagens selecionadas, deixa eu fechar aqui o Media Pool e vamos agora para a aba de colorização. Primeiro ponto importante de eu falar aqui. Eu recomendo vocês usarem o Film Look Creator já na imagem colorida, já na imagem em Rec 709. Então eu vou aplicar aqui uma colorização, vou fazer a conversão. Quem não sabe como fazer esse processo de transformar a imagem em log para Rec 709 e sobre todo o processo de colorização em si, volta aqui no canal que tem algumas aulas ensinando a fazer a colorização do DaVinci. Inclusive hoje mesmo eu vou gravar um aulão de introdução, dando continuidade a uma outra aula do canal, mas agora falando sobre a aba de colorização. Então, se você tem dúvida nesse processo, fica de olho aqui no canal que também vai ter conteúdo sobre isso. Vamos lá. Eu já tenho aqui a minha árvore de nodes, então eu vou só aplicar ela aqui para a gente poder fazer essa conversão. Essas árvores de nodes estão disponíveis para quem faz parte da minha comunidade, né, do CF. Vou aplicar aqui então de Blackmagic na Blackmagic. E aplicando essa árvore de nodes, é uma árvore de nodes aqui para Blackmagic, né, tá salvo aqui, ó, Blackmagic, a gente aplicou na Blackmagic. E eu vou aplicar essa mesma árvore nas outras imagens que a gente tem, só que uma imagem aqui é de GH5 e a outra é de FX30. O que eu tenho que fazer então rapidamente? Vou ter que vir aqui no meu Color Space Transform de entrada e vou trocar aqui de Blackmagic para Sony. Eu acho que aqui é uma Sony S-Log3, tá? Que foi gravado. E aqui na GH5 eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui na minha entrada e vou mudar de Blackmagic, eu vou mudar aqui para Panasonic V-Log. Pronto, agora eu tenho as minhas imagens convertidas, claramente o balanço de branco aqui não está igual, né? A gente tem uma diferença boa aqui entre as câmeras, mas isso não vai importar muito para a gente, porque o que a gente quer ver aqui é o Film Look Creator. Vamos começar aplicando nessa imagem aqui da Blackmagic, eu vou só levantar aqui um pouquinho a exposição dela, um pouquinho aqui o ganho também, diminuir aqui o lift, só aumentar um pouquinho aqui o contraste e trazer um pouquinho de saturação, só para a gente melhorar um pouco essa imagem. Acho que aqui tá bom já para a gente começar a trabalhar. Como eu estava falando aqui no começo da aula, eu recomendo que vocês apliquem o Film Look Creator já em Rec 709. Vocês vão ver que no próprio plugin a gente pode falar para ele qual o espaço de cor que a gente está usando. E dessa forma a gente poderia aplicar ele em uma imagem em log e ir nessa parte do plugin e falar para ele qual o espaço de cor que a gente está. Mas eu acho mais fácil para quem está começando agora em colorização e para quem quer usar o plugin de maneira mais rápida, aplicar ele depois da sua colorização, que você não vai ter que pensar em espaço de cor nem mudar nada disso nele. Vamos lá. Já tenho aqui o meu node, até nomeei ele como Film Look Creator. Vamos vir em efeitos e vamos pesquisar
por Film Look Creator. Vou arrastar ele para o meu Node, e assim que a gente arrastar ele para o Node, a gente já vai ver ele sendo aplicado aqui na nossa imagem. Ó. O antes e o depois. Antes e depois. Eu vou até tirar aqui ó, o Glow, o Alation e o Grão, esses três aqui que eu tenho na minha árvore de nodes, para a gente poder ver o que o Film Look Creator está fazendo sozinho. Olha o nosso antes, a imagem Rec 709, e olha o depois, só de aplicar, só de arrastar o efeito para o Node, o que a gente já conseguiu chegar. Beleza, já jogamos aqui o nosso Film Look Creator, já vimos que ele já foi aplicado aqui, e agora vamos começar a ver as opções que ele tem para a gente trabalhar aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que é interessante nesse plugin, quando ele foi criado no DaVinci 19 Beta, ele não tinha esse recurso ainda, porém com as atualizações eles colocaram esse Core Look aqui, ó, que tem como preset inicial esse Cinematic aqui, né, o cinemático. O que são esses presets que ele colocou aqui pra gente? Vendo o vídeo dos gringos, eu ouvi eles falando que basicamente isso daqui são presets de configurações de cor ali que vão se assemelhar ao look Kodak, ao look Fujifilm. E aí o DaVinci, para poder fazer essa associação, ele colocou esses nomes estranhos aqui, ó, Rochester, Akazaka, mas que são os locais onde ficam as fábricas dessas empresas, da Kodak, da Fujifilm. Foi isso que eu ouvi os gringos falando. Se é verdade ou não, tropa, aí vocês cobram os gringos lá, tô só passando informação. E aí a gente vai ter alguns presets aqui, começa com o Cinematic, né, o cinemático, mas vamos mudar aqui para Rochester, por exemplo. Já trouxe um look diferente, ó, olha o antes e o depois. Tem também o Akazaka, um pouquinho mais frio, né, o outro estava um pouquinho mais quente, ó, mais púrpura, e esse um pouquinho mais azulado, um pouquinho mais frio. Temos aqui ainda esse Elated, que parece mais com o da Fujifilm, ó, bem mais esverdeado, né, da Panasonic também tem esse look um pouco, desse verde bem profundo, bem bonito. E tem ainda a opção do Vintage, esse último aqui embaixo, que também tem um look um pouquinho mais carregado, né, o próprio nome já diz, mais Vintage, então a gente vai ver que ele tem menos realce, mas olha que look lindo que a gente consegue trazer apenas utilizando os presets aqui do nosso Film Look Creator. Beleza, vamos selecionar um aqui. Deixa eu ver qual que eu mais gostei. Nossa, esse Vintage tá lindo, hein? Ele cortou bastante os realces aqui, ó. A gente poderia compensar isso um pouco aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Não, ele vai matar o realce aqui mesmo. Olha que interessante. Como a gente está aplicando ele em Rec 709, esse look Vintage, ele cortou o meu realce aqui nessa região do gráfico. E agora, mesmo que eu aumente aqui nas linhas primárias, ó, eu vou aumentando o realce, mas ele vai comprimindo nessa região aqui do gráfico, aqui em 896. Por quê? Esse efeito que a gente está usando aqui, assim como os LUTs que a gente utiliza, eles são destrutivos. Eu não consigo fazer alterações de informação, recuperar informação na minha imagem, nem de realce, nem de sombra, quando eu estou trabalhando já em Rec 709. Como a gente matou esse realce aqui, né, colocou como se fosse um limitador nesse realce, mesmo que eu altere aqui para trás, não vai mudar nada. Então vamos aqui tentar um outro look. Vou colocar aqui o Akazaka. Ele está um pouquinho quente demais, né? Eu poderia corrigir isso aqui nas minhas primárias. Venho aqui, trabalho aqui um pouquinho meu balanço branco aqui no meu offset, por exemplo. E beleza, vamos voltar aqui para o Film Look Creator, que é o importante para essa aula. Logo abaixo aqui dos presets, a gente tem um medidor de tom de pele aqui, ó. A gente pode dar uma balanceada no tom de pele um pouco, porque esse look aqui ele vai afetar bem a nossa imagem, né? E eu poderia até controlar o quanto que esse efeito vai mesclar na minha imagem, né? Ó. Aqui sem esse Film Look, só com o Film Look Creator, mas sem essa etapa do Film Look. E aqui eu posso deixar em 1, né? Seria 100% desse efeito aplicado, para eu ter essa estética 100% aqui do meu look. Vamos continuar descendo aqui. A gente vai ter aqui algumas opções em Color Settings, algumas opções semelhantes ao que a gente tem aqui nas primárias, mas que vão trabalhar de um jeito diferente, uma matemática diferente por trás desses ajustes que a gente vai ter aqui em relação às primárias, aos Color Rules. Primeiro que a gente tem aqui então é a exposição, a gente pode ver que se a gente aumentar ou diminuir, como é que ele vai afetar, né, basicamente na exposição da nossa imagem. Contraste, eu posso aumentar aqui um pouquinho o contraste ou diminuir. Meus highlights também, eu poderia tentar aumentar aqui um pouquinho, ó, trouxe até um pouquinho de cor aqui para os highlights. O fade, que seria os nossos pretos ali, ó, para deixar o preto um pouquinho mais branquiçado,
ou preto pretão mesmo. Olha como é que aqui a gente está bem próximo de bater no zero absoluto e clipar o nosso preto. Quando a gente levanta, a gente está dando uma margenzinha para esse preto e eu poderia aumentar ainda mais esse fade, né? Trazer essa característica dos pretos mais lavados que a gente vê muito nessa estética vintage, nessa estética de filme, que é o que o Film Look Creator tenta trazer pra gente. E aí a gente tem aqui o White Balance, um balançozinho de branco, que a gente pode brincar também, o Tint, que seria o rosa e o verde da imagem, né? A gente pode controlar aqui também. E mais algumas opções aqui, ó. Esse Richness, ele funciona como se fosse uma saturação. Não sei o que é a tradução literal, o que é para ele fazer certamente, mas trabalhando no slider dele aqui, a gente vê que ele vai trabalhar com a saturação da imagem. E aqui embaixo a gente ainda tem um Bleach Bypass. Bleach Bypass é uma técnica que a gente usa na colorização para tentar simular uma resposta química que os filmes tinham antigamente. Uma característica mais simples do Bleach Bypass é que vai ser uma imagem bem contrastada, com bastante contraste na luminância, porém com pouca saturação. Vamos aumentar ele aqui, ó, e vocês vão ver que ele vai aumentar o meu contraste na medida que ele diminui a minha saturação. E isso é uma característica que a gente vê bastante em filme, porque o filme tem essa característica na hora de fazer a revelação química dele ali. Olha como é que quando eu aumentei aqui, ó, zerado, olha como que a gente foi perdendo saturação, mas foi ganhando contraste. Mais um recurso interessante. Inclusive, esse efeito do Bleach Bypass, a gente fazia ali antes na colorização, fazendo um mix de camada, e tinha que mudar aqui o modo de mesclagem, enfim. Dava todo um trabalho fazer esse efeito, e agora a gente tem esse recurso direto aqui no plugin. E descendo aqui, a gente vai ver que a gente tem outras ferramentas para a gente trabalhar. Eu não vou me aprofundar em todas elas, porque acho que vale você vir testando, fazendo os testes aqui, jogar o plugin na sua edição e ver como é que cada coisa funciona. Eu vou te mostrar aqueles recursos que são mais interessantes na minha visão dentro aqui do Film Look Creator. Bom, um recurso interessante que eu até desabilitei aqui da nossa árvore, 3 na verdade, né? Eu desabilitei o Halation, o Glow e o Grain. Essas 3 ferramentas, esses 3 nodes, são justamente para trazer um pouquinho das características dos filmes, né? Então são plugins separados que a gente tinha antes no DaVinci, que a gente usava para criar um pouquinho dessa estética e que eles vão estar disponíveis para a gente aqui no Film Look Creator, ó. O Halation está aqui, ele já está um pouquinho habilitado e a gente pode aumentar esse Halation. Tá vendo essa borda que a gente tem aqui, essa aberração cromática? Esse é basicamente o efeito do Halation, esse brilho que ele dá aqui, principalmente nessas regiões que tem uma borda com uma região muito luminosa no fundo, né, que no caso aqui é o céu. Então a gente pode trabalhar o Halation por aqui, a gente consegue trabalhar a matiz dele, a saturação também, ó, deixar ele sem saturação, somente o brilho, ou trazer uma corzinha para ele, ó, que agora ficou mais amarelado. E descendo aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco, logo abaixo do Halation a gente tem esse Bloom, que é bem semelhante ao Glow. Quando eu aumentar ele aqui, ó, vamos ver aqui. Ele vai ter um efeito parecido um pouco com o do Halation e também parecido com o plugin do Glow, que é trazer um pouco da difusão dos realces, né? Trazer esse realce mais macio, com a estética de uma névoa, bem parecido com o que um filtro Pro Mist ali faz também, que inclusive está agora na minha lente, na minha câmera, né? Vocês estão vendo que está tudo bem brilhoso, tem uma névoa em volta, é por conta do filtro Pro Mist que está na minha lente. E eu poderia trabalhar também aqui o Bloom, né, esse Glow, através do meu plugin Film Look Creator. Não é um glow tão chamativo, né? Se a gente habilitar esse glow aqui, ó, você vai ver que ele é um pouco diferente. Deixa eu descer aqui para a gente poder ver ele. Pode ver que ele é mais visível, né? Esse glow do plugin separado que a gente tem aqui. Inclusive, eu vou continuar usando o Glow e o Halation e o Grão junto com o meu Film Look Creator. É apenas mais uma maneira de você trazer essa estética e ter mais controle. Como eu disse, né, a matemática que está por trás aqui dessa ferramenta nova, que é o grande diferencial, né, os recursos que ela tem e a matemática que está por trás dessas ferramentas aqui. Depois do Bloom, a gente tem um grão. E esse grão aqui eu achei muito bonito, principalmente aqui em 16 milímetros. Olha esse grãozinho que ele traz para a gente aqui, ó. Aqui está até um pouco exagerado, né? E quando a gente aplica esse preset aqui de 16 milímetros, ele aplica também um desfoque na nossa imagem. Se eu quiser zerar, minha imagem vai ficar toda embaçada, e se eu colocar aqui no 1, ela vai voltar à nitidez correta. Mas com o preset, ela vem aqui em 0.8. Vou colocar aqui 16 milímetros e a imagem desfoca um pouco.
O grão aqui ficou muito carregado, né? Ficou exagerado e tal. Mas esse grãozinho que a gente tem aqui do 16mm, posso usar o preset do 35mm também. É um grão muito bonito, muito bonito. E eu gosto muito de usar essa estética com um grão mais carregado, porque esse grão a gente consegue ver ele bem presente na imagem, trazendo essa característica mais vintage, coisa que esse grão que a gente tem aqui não traz tanto, ó. Estou com o meu grão aqui habilitado em 16mm também. Ele está aqui presente, mas se você for ver no celular, né, fazer a reprodução desse vídeo num aparelho menor, uma tela menor, você vai ver muito pouco a presença desse grão. Por isso que é interessante a gente usar também o grão do Film Look Creator quando a gente quiser essa estética mais vintage, mais chamativa. Então depois do grão aqui, que eu vou ter também alguns presets, e tem que lembrar sempre que cada preset vai trazer um nível de desfoque para a minha imagem. Então se você não quer esse desfoque na sua imagem, você vem aqui e volta ele para 1.0. Descendo aqui então a gente tem mais algumas opções, mas para mim a mais legal aqui agora é essa penúltima aqui, né, o Film Gate, que habilitando ela vem desabilitada. Quando a gente habilita, olha o que acontece. A gente passa a ter bordas na nossa imagem. Aquelas bordas que a gente normalmente procura com um PNG, aplica na nossa imagem ou uma overlay, a gente vai conseguir criar a nossa própria borda personalizada aqui, da maneira que a gente quiser, com o nosso Film Look Creator. Da mesma forma das outras opções que a gente tinha aqui, a gente tem um preset, vários presets aqui para a gente poder usar, que já vai trazer o aspecto correto de filme que a gente tem aqui, mas a gente pode também criar a nossa própria borda aqui, da maneira que for mais interessante para aquele seu projeto. E olha tudo que a gente conseguiu criar somente com o Film Look Creator. Claro que aqui matou um pouquinho a saturação, algumas coisinhas, a gente não fez a colorização dessa imagem de fato, só fizemos a transformação, né? Então poderia aqui agora tentar recuperar um pouquinho a minha saturação do céu ali, por exemplo, que a gente perdeu um pouco, né, do azul. Tentar trazer aqui um pouco, compensar, balancear um pouquinho a nossa imagem em relação ao Film Look Creator que está sendo aplicado aqui. E isso é mais uma das coisas interessantes que a gente tem a opção, né, quando a gente trabalha com uma árvore de nodes. A gente consegue ver o ajuste que está acontecendo, né, o nosso Film Look Creator, que é a nossa última camada, nosso último node. A gente vê como é que ele vai afetar a nossa imagem e volta aqui nas primárias, por exemplo, no nosso node de saturação, para fazer alguns ajustes em específico e compensar o que aquele ajuste posterior está fazendo na nossa imagem. E olha que estética interessante que a gente trouxe para o nosso vídeo, apenas com o Film Look Creator. Olha o antes e o depois, o tanto de elementos de recurso que a gente tem aqui e esses presets também, que só de aplicar eles já é bem interessante o resultado que a gente consegue. Vou tirar aqui o meu Film Gate, que seriam as bordas, e esse é o resultado dos nossos ajustes que a gente fez aqui. Enfim, tropa, é isso. A gente tinha até separado outras imagens aqui, mas acho que nem vai ser necessário, né? Vocês viram como é que o Film Look Creator ele vai funcionar aqui na nossa camada final, então independente se está em log, se está em filme, se está em Vlog, que seria o da Panasonic, como a gente aplicou o nosso Film Look Creator, depois de toda a colorização, depois de tudo aquilo que a gente fez, ele vai funcionar da mesma maneira ali, porque ele vai estar em Rec 709. Só uma passadinha rápida aqui, lembra que eu falei que a gente poderia usar ele na imagem log também, sem ter feito a colorização, a conversão? Seria aqui em Color Space. Eu poderia fazer aqui o meu input e o meu output, igual eu tenho aqui no meu Color Space Transform. E aí eu poderia aplicar o meu Film Look Creator direto na minha imagem log, né, na minha imagem lavada. Porém, eu acho que é mais fácil vocês usarem a princípio dessa forma. Então por hoje é isso, tropa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui o comentário e até o próximo vídeo. Valeu!